Boa noite a todos, estamos ao vivo. Boa noite, Comunidade Espírita Nova Era do Vale do Jequiriçá, Bahia, José Alberto, família aí, forte abraço. Você se sinta abraçado aqui. Boa noite, Celso, boa Boa noite, noite, Tony Carlos. companheiros, lá do Vale do Jequiriçá. Nosso irmão José Alberto, sua companheira Madalena, nosso companheiro Otonolito, a sua esposa, e todos os companheiros da Rádio Transvale e irmãos nossos que no Brasil afora estão assistindo conosco, através dessa live de hoje. Mas antes de eu passar para o palestrante, vamos ter uma palhinha aí com o nosso querido irmão Luciano da Gata. Vamos lá, Luciano? Vamos nessa. Mandar um abraço para a Rádio Transvale FM, Vale do Jequiriçá, Bahia. Calmando um pouco vocês aqui. Daqui a pouco meu irmão Antônio Carlos conduzindo esse trabalho. Pense sempre em vencer, procura se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamentos positivos traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Boa noite a todos. Boa noite, Antônio Carlos. É isso aí, Antônio Carlos. Nosso amigo Celso, acho que deu uma saidinha aí, mas já está com você, viu? A palavra. Ok. Muito obrigado, Luciano. Pessoal da Comunidade Espírita Nova Era, através do seu grande colaborador, Zé Alberto, e outros tantos companheiros abnegados aí desta obra, o meu cordial boa noite. Aos queridos ouvintes da Transvale, da Rádio Transvale, que está aí nos prestigiando, né, em sintonizar os trabalhos desta noite. Recebam aí as nossas felicitações, os nossos abraços. Sintam-se todos acolhidos nesse momento auspicioso, que é esse momento desse encontro com a doutrina espírita em nossas vidas. Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo estejam envolvendo a todos nós. Hoje, vamos ter a satisfação e o prazer de falar sobre as bem-aventuranças. A bem-aventurança, traduzindo o seu grande significado, como o grande sermão da montanha proferido pelo Mestre,
são os vários momentos realmente de grandes reflexões para todos nós. As bem-aventuranças, como hoje nós iremos falar sobre os bem-aventurados, os que são misericordiosos, ou seja, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E todas as bem-aventuranças proferidas por Jesus têm um significado marcante em nossas vidas. Todas elas. Todos os ensinos do Mestre nos traz a grande oportunidade da reforma interior, da reforma de nós como almas imortais na caminhada que a vida está aí nos proporcionando, né? Com a misericórdia de Deus. E aí é que nós vamos ver por que a misericórdia de Deus faz parte das nossas vidas. Esse nosso tema a ser tratado hoje, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. E nós vamos encontrar um encadeamento fantástico lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Não que o Evangelho segundo o Espiritismo venha inventar, venha criar evangelho fora do contexto moralizador dos ensinos de Jesus. Não. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele organiza os ensinamentos de Jesus de um modo hermenêutico fantástico que nos permite o encadeamento das grandes parábolas do Mestre e nos facultar entender e pragmatizar todos os seus ensinos. É eis a razão do que nós ouvimos sempre de que a doutrina espírita é esta doutrina consoladora. E dentro dos bem-aventurados misericordiosos, nós vamos passar por 3 passagens de Jesus escritas por Mateus. São as passagens no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 18. No capítulo 5, é o versículo 7, que ele diz o seguinte: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. É bom que façamos as nossas reflexões sobre essas máximas que nós vamos aqui citar e nós vamos poder entender qual é o verdadeiro sentido de misericórdia. Porque nós ouvimos muitas pessoas abradar tanto, principalmente nos momentos difíceis: oh, meu Deus, misericórdia. É misericórdia para lá, é misericórdia para cá. Mas nós estamos sabendo realmente rogar ao Pai por misericórdia? E é isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos compreender. E usar da misericórdia para com a misericórdia. E em Mateus, então, está lá, logo, né, no capítulo 5, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ainda Mateus, no seu capítulo 6, versículo 14 e 15, ele apresenta a passagem de Jesus dizendo: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Vejam vocês aí o início desta abordagem. É Mateus trazendo
a bem-aventurança da misericórdia. E aqueles que são bem-aventurados na misericórdia, porque eles obterão misericórdia. Quando se fala de bem-aventurança, quando está dizendo bem-aventurado, está dizendo que é aquele que é muito feliz. Então, bem-aventurado os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, porque eles são muito felizes. E nós vamos ver, então, Mateus mostrando a outra passagem de Jesus, falando sobre o quê? A questão de perdoar os homens, dos homens se perdoarem, dos homens pedir perdão a Deus, mas eles estão perdoando. E no capítulo 18, Mateus nos mostra a passagem de Jesus que diz: se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoes até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Vamos analisar essas 3 passagens de Mateus rapidamente para que nós possamos agregar a compreensão sobre misericórdia. No capítulo 5, Mateus mostra que bem-aventurados são os misericordiosos. Então, muito felizes são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Por que eles obterão misericórdia? Porque eles agirão com misericórdia. Isso aí ele já está pragmatizando, ele está enfatizando. No capítulo 6, Mateus nos mostra a passagem de Jesus que vincula a questão da misericórdia a que, se nós perdoamos ao nosso próximo as faltas que eles cometem contra nós, se nós perdoamos o nosso próximo em relação às faltas que eles cometem contra nós, nosso Pai Celestial nos perdoará também. Começando a entender, hein, o mecanismo. O nosso Pai Celestial irá perdoar os nossos pecados. Agora, se nós não perdoamos ao nosso próximo, quando esses nos ofendem, nosso Pai Celestial também não nos perdoará os pecados. O que é que nós estamos aí vendo? Misericórdia vinculada a perdão. Misericórdia vinculado a perdão. Olha o vínculo da misericórdia com a necessidade do perdoar. Já nos mostra o quê? Que quando nós pedimos a Deus por misericórdia, nós estamos pedindo a Deus que faça o quê? Que perdoe os nossos pecados. Senhor, tende misericórdia. Senhor, tende piedade e perdoa as minhas ofensas a ti. E aí o pai pergunta: e você está perdoando o teu irmão que te ofendeu? Aí é que está o intrínseco, aí é que está a incógnita da problemática que está cercando a criatura humana no contexto da jornada da vida. E a terceira passagem de Mateus, que é o capítulo 18, o que é que Jesus está nos falando? Falou que a misericórdia está vinculada ao perdão, mas ele enfatiza
que não é o simples fato de se perdoar, mas é saber realmente perdoar. Quando ele diz o quê? Se contra nós o meu irmão me faz sentir que me ofendeu, eu me senti ofendido por meu irmão, pelo irmão encaminhada, aquele pelo meu próximo, se aquele próximo me ofendeu, chama ele em particular. Já está dizendo o seguinte, que o verdadeiro perdão não leva constrangimento a ninguém. Que perdoar não é ação proselitista para que todos percebam que eu sou bonzinho, mas é o ato de chamar o irmão para apresentar a falta que ele cometeu, de modo muito respeitoso, para que ele se retifique e para que ele entenda que ali está sendo formulado a condição da boa convivência. E é Jesus que diz, e se seu irmão, que você chamou em particular, assim entende a grandeza de ter chamado ele em particular, você ganhou esse irmão. Isso é tão forte que propiciou, eu digo que disparou em Pedro uma ansiedade de esclarecimento. Provocou em Pedro uma necessidade de ser esclarecida alguma coisa. E é aí que Pedro se aproxima do mestre, porque Pedro estava, naquele exato momento, removendo-se em pesadelos seríssimos. Sabem por quê? Porque no seio familiar dele, ele estava sendo ultrajado, ele estava sendo violentado, desrespeitado, porque ele estava a seguir Jesus. E todos estavam a proferir ofensas contra ele. E ele estava muito magoado, ele estava muito no ressentimento, na angústia, no constrangimento. E aí se dirige ao mestre. Se dirige ao mestre e lhe questiona. Então, olha o que Mateus narra. Então, aproximando-lhe dele, disse-lhe Pedro, aproximando de quem? De Jesus. Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? O pecado que ali Pedro estava falando eram as ofensas que ele estava recebendo no seio familiar. E aí ele pergunta isso a Jesus e interroga mais uma vez, até 7 vezes, que 7 era um número cabalístico, né? E por que não 2, não, por que não 3, mas 7? Era questão de uma convenção à época, como um número cabalístico. E Jesus lhe respondeu com muita tranquilidade, com muita sabedoria, com muita pacificação e com muita misericórdia. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O que é que Jesus está aí nos ensinando, pessoal? Neste momento de tanta conturbação, neste momento onde as pessoas estão nos seus desequilíbrios, ferindo-se e ferindo alguém, agredindo-se e agredindo a alguém, tenhamos o discernimento, a grandeza, a pacificação de poder clamar a Deus misericórdia e exercer a misericórdia. Jesus nos mostra aí a Pedro, consequentemente está mostrando para todos nós que não devemos perdoar 1, 2, 3 vezes, mas de modo indefinidamente. Analisemos esta passagem do mestre
com muita propriedade. Busquemos fazer o uso disso de modo intrínseco, fazer introspecção para cada um de nós, nas nossas individualidades, e aí iremos ter o bálsamo da paz, da felicidade, da calma, do entendimento e das boas resoluções que nós almejamos. A vida está aí se defrontando nas dificuldades mais desequilibrantes possível. Todavia, está faltando em todos nós a confiança na misericórdia de Deus. Por que está nos faltando a confiança na misericórdia de Deus? Porque nós não estamos sabendo exercer a misericórdia um para com o outro. E aí vem, diante desta realidade, podemos questionar o que é misericórdia. Façam vocês que estão aí a nos ouvir as reflexões, perguntem a vocês mesmos o que é misericórdia. Não pergunte só nesse momento, a partir desse momento, botem sempre na vida de vocês a pergunta sobre o que é misericórdia. E conhecendo a resposta do que é misericórdia, veja como a grandeza de Deus poderá estar em sua vida dependendo exclusivamente da sua boa vontade, da sua resolução e da boa aplicabilidade do seu livre-arbítrio. O que é misericórdia, meus irmãos? Misericórdia não é mais nem menos do que a virtude que complementa a brandura. Porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Aí é que nós falamos no início sobre a condição hermenêutica do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós estamos falando aqui de bem-aventurados misericordiosos, nós estamos falando do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vem a misericórdia completando o quê? O capítulo anterior do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o capítulo anterior do Evangelho segundo o Espiritismo? Anterior aí a bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados brandos e pacíficos. Olha que beleza! Olha a magnitude desses ensinos. Olha a grandeza do consolo da doutrina em nossas vidas, quando coloca em nossas mãos os recursos e o manancial devido para que nós possamos não estarmos recuando, mas estarmos confiantes na caminhada que devemos exercer com todos os desafios, diante de todas as ameaças das dores, as ameaças do infortúnio da doença, todas elas. E nós, quando temos a certeza da grandeza dessas dádivas em nossas mãos, nós superamos tudo, porque nós iremos saber que todas essas situações de adversidades serão passageiras diante da verdadeira luz, da verdadeira misericórdia e da grandeza das virtudes. E misericórdia é a virtude que complementa a brandura. Porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Vejam a grandeza da misericórdia, pessoal. Nós vimos lá naqueles 3 capítulos de Mateus, analisamos, que quando se fala em misericórdia, se fala sempre em quê? Em perdão. Perdão. Perdão.
E a misericórdia é isso, ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Como é que eu posso pedir misericórdia a Deus se eu não me trabalho e não me exercito para exercer a misericórdia para com quem quer que seja? Seria uma incoerência. Seria rogativas de simples gesticulação labial. Seriam rogativas exteriorizantes e não com a contrição que devemos ter das nossas responsabilidades. Misericórdia, como nós estamos aí conceituando e mostrando, que é essa virtude que complementa a brandura. Misericórdia, consequentemente, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. A misericórdia, ela não tem compatibilidade com ódio e nem com rancor. Ao contrário, a alma que apresenta ódio e que apresenta rancor denota uma condição de falta de elevação, falta de grandeza para com a vida e, acima de tudo, diante de Deus. Quando nós sabemos o que é misericórdia, nós vamos ter isso com tanta força, com tanta determinação e resignação, que iremos praticar o esquecimento das ofensas como uma ação própria da alma elevada, a alma que paira acima dos golpes que lhe possam ser deferidos. Aí está o conceito de misericórdia. Conceito que cada um de nós podemos exercitá-lo, podemos experimentá-lo, podemos colocar em vias de regra no dia a dia da nossa caminhada. E iremos ter a pacificação que tanto almejamos. Eu fico estarrecido quando ouço as pessoas falando em paz, que quer paz. E o que estamos fazendo para ter paz? Se nos falta a brandura para sermos pacificadores, como é que eu posso falar em paz, propiciando o tumulto, as desavenças, as intrigas? Que paz é esta? É a mesma coisa da misericórdia. Como eu posso pedir a Deus misericórdia se eu não tenho a capacidade de ser misericordioso? E isso nos remete à grande reflexão que precisamos sempre fazer. Precisamos estar atentos, porque na caminhada como almas imortais, imperfeitos, como somos, espíritos imperfeitos, como somos, na ascensão do progresso, cometemos os nossos deslizes. Mas devemos ter a hombridade de saber corrigi-los. É onde entra aí a importância da reconciliação com os nossos adversários. Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26, nos fala desta mensagem de Jesus, desses ensinos profundos de Jesus, quando Jesus nos adverte sobre as nossas deficiências de ordem moral que vão imprimir agressões, que vão imprimir ao outro danos e que nós não sabemos aí perdoar. Né? Alguém me feriu e eu, de modo inconteste, vou pleitear vingança, em vez de parar, refletir, entender se ele me feriu. Houve, em parte, uma ação indireta minha, porque para chegar ao ponto dele me ferir, me ofender, tem uma razão, que nada ocorre por acaso, então cabe eu repensar
e está acima disso tudo. E é onde Jesus, então, mostra, aí no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 25 e 26, ele diz a nós o quê? Sobre a reconciliação dos adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Atenção, pessoal! Olha aí quem está com seus adversários à vista. Olha quem está aí com seus adversários guardadinhos há tanto tempo, há tantos anos, que não quero nem saber, não quero nem ver, não quero nem conversa. Procure repensar a atitude e nós vamos ver por quê. Então, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Enquanto vocês estão com ele no caminho. Que caminho é esse? Enquanto estamos vivendo aqui, ó, um olhando para o outro, aproveita a oportunidade de estender a mão, aproveita a oportunidade de dar exemplos a ele sincero, honesto, probo. Então, aproveitem, enquanto estamos, olha, com ele no caminho, o caminho da existência física, porque ele pode chegar e nos entregar ao juiz. É o que Jesus fala. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro de justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houver de pago o último cetil. Sabe qual é essa grande advertência, meus caros e ilustres e queridíssimos irmãos? É Jesus nos mostrando a importância da reconciliação, que consiste no perdão, que é misericórdia. Porque se o meu adversário, o meu inimigo, está aí vivo e eu continuo alimentando ódio, que eu continuo alimentando rancor, que eu continuo alimentando desavenças contra ele e vice-versa, nós só estamos aumentando o fogaréu da grande angústia, o fogaréu da grande dor, sabem? Esse é o problema, porque quem parte primeiro, quem deixa essa caminhada primeiro, aí é que está o ministro da Justiça. Ninguém sabe quem a morte pega primeiro, se eu ou se meu inimigo, se meu inimigo ou se eu. E aí parte desta vida levando este peso, esta angústia, estas energias tão deformadas pelo ódio, pelo rancor. Ah, meu amigo, vai ser, sabe o quê? Aí foi entregue ao ministro de Justiça. O ministro de Justiça é a consciência, a grande justiça da consciência. E sabe o que é que vai acontecer? Processos seríssimos. Por isso que o Cristo diz, e não sejais metidos na prisão. E digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houver de pago o último cetil. Este processo de prisão são as nossas obsessões que estão aí avassalando a criatura humana. O processo obsessivo hoje no mundo é pandêmico. A obsessão na humanidade é uma epidemia. E a epidemia que se alastra e que se avolumam cada vez mais. E enquanto a vacina para tudo isso está a dispor das nossas capacidades de sabermos perdoar, de sabermos exercer a misericórdia para com o nosso próximo. E quando nós assim não fazemos, nós vamos nos defrontar com o quê? Com a ausência do perdão. Se eu não me reconcilio com meus adversários, eu vou o quê? Continuar na ausência do perdão.
E esta coisa da ausência do perdão é bom ficar claro da seguinte forma. Na prática do perdão, como em geral, na prática do bem, não há somente um efeito moral. Porque quando eu perdoo, eu estou perdoando de modo de consciência, de modo de uma ação que transcende a própria materialidade, porque envolve a mim como alma imortal. Então, não tem somente esse efeito moral, mas tem também um efeito material. Sabem por quê? Porque o processo que se instala pela ação obsessiva vai agredir o quê? O indivíduo como espírito, levando as consequências deploráveis para o corpo físico, que aparecem as doenças, que aparecem as depressões, que aparecem as loucuras, as esquizofrenias, tudo aí. Então, não somente o efeito moral, quando a gente perdoa, ocorre, como também o bem-estar físico. Isso, pessoal, considerando que a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos, que não foram perdoados e que não perdoaram, eles perseguem muitas vezes com o seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre aquela falsidade, um provérbio falso, de que diz, morto animal, morto veneno, ó. Não, 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 não. Engano de muitos. Aliás, engano de muitos mesmo. Esse negócio de morto animal, morto veneno, ó. Não, 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 não. Quando aplicado ao homem, isso é falso. Morto animal, o veneno se destila. E em proporções, às vezes, muito mais danosa, porque nós não estamos enxergando o nosso adversário. E é isso que nós vamos, então, considerar os processos obsessivos que se desenvolvem pela ausência do perdão. A ausência do perdão está proporcionando esta onda avassaladora, que é o processo obsessivo, onde nós estamos vendo pessoas fascinadas, pessoas subjugadas, pessoas possuídas de deformações morais tão dantescas que nós estamos parando a cada fato que acontece, mas isso não envolve a criatura humana, isso não é de gente, não é isso que nós estamos ouvindo ultimamente? As notas, os acontecimentos, o que está acontecendo na sociedade? Pessoas tidas acima de qualquer suspeita, acima de qualquer dúvida, cometendo atos hediondos para com o seu próximo. O que é isto? É o processo da obsessão pela falta da misericórdia na consciência de cada um. Porque nós estamos muito procurando ter, esquecendo o ser, nos afastando de Deus para adentrarmos as questões mais promíscuas que a vida pode nos oferecer. Não a vida, mas as nossas deformações morais. E a ausência do perdão, ela vai exatamente bater neste processo obsessivo, vai nos trazer esses transtornos seríssimos que danifica a alma e pelas correntes energéticas do perispírito se reflete diretamente sobre os órgãos físicos. Né? Então, nós vamos encontrar, às vezes, pessoas portadoras de distúrbios que a própria ciência material não sabe determinar o que é que está causando. Por quê? Porque falta conhecer o indivíduo como espírito imortal. E o problema não está no corpo físico. No corpo físico já é uma consequência, é uma consequência da causa que está na alma, exato pela falta do perdão. Este alerta é importante
para que nós possamos entender, pessoal, qual o sacrifício mais agradável a Deus, né? E Mateus, ainda no capítulo 5, versículo 23 e 24, ele nos fala muito desse sacrifício agradável a Deus. Ele diz o quê? Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós. Olha só, pessoal. Deixai a vossa dádiva junto ao altar e de antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, volta a oferecê-la. Olha isso como é forte. Por quê? O que adianta eu estar oferecendo sacrifícios a Deus, oferecendo sacrifício que eu digo, vamos dar prece a Deus, se o meu coração não está limpo para eu fazer esta prece? O que adianta eu estar pedindo a Deus misericórdia se eu não tenho a sensibilidade de ser misericordioso? Então, antes de eu ir à oferenda, faça o seu exame de consciência, meus irmãos, e sintam aonde está a falta, aonde está a dor, aonde está o erro, e tenham a coragem de enfrentar esse pequeno monstro, ou monstros maiores, ou monstros gigantescos, que às vezes cada um de nós carregamos, mas que, uma vez enfrentando, seremos o gladiador da paz e o gladiador da misericórdia de Deus. E o Cristo, então, nos diz, o Cristo, então, nos ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é que o homem faça do seu próprio ressentimento o quê? A sua vítima fatal da dissolução. Ou seja, liquida com seu ressentimento, dilua seu ressentimento. Faça com que o seu ressentimento se dissipe. Por isso que ele diz, antes de se apresentar para ser por Deus perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Aí está um processo até de progresso e de evolução, viu, pessoal? Ninguém progride, ninguém evolui em cima de erros. É a mesma coisa. Mateus nos fala no capítulo 7, versículo 1 e 2, sobre a questão do não julgueis. Né? Quando ele diz, não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, não julgueis a fim de seres julgados, porquanto sereis julgados. O que é que ele diz? Julgados conforme houverdes julgado os outros. Então, a medida que eu uso para com alguém é a mesma que será usada para comigo. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que tenha servido para com os outros. É onde entra Jesus falando que fazei ao homem o que gostaria que o homem vos fizesse. Aí entra aquela passagem magnífica de Jesus com a mulher adúltera, que estava todo mundo querendo apedrejá-la. Por isso que ele diz, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Por quê? Todo mundo ali estava incriminando a mulher. E segundo os estudos mostram que o mestre abaixou e começou a escrever, né? No chão, facínora, né? Traidores, adúlteros, porque estava todo mundo apontando o adultério da mulher. Uma série de outras coisas. E aí, ele levantou-se e perguntou qual era a razão de querer apedrejar aquela mulher.
E a resposta era que ela era adúltera. E ele simplesmente volta, se abaixa, continua a escrever e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque ele já tinha escrito, está lá no chão, ó, a situação de cada um que estava ali, querendo apedrejar a mulher. E o que é que ele continua a escrever? Em dado momento que ele olha, só estava ele e a mulher. E o que é que ele diz a ela? Mulher, onde estão os que queriam lhe apedrejar? Senhor, foram todos embora. Olha que exemplo moral. É esse exemplo que nós precisamos viver para não estarmos aí apregoando aos quatro cantos, desatino e danos para quem quer que seja. É este princípio moralizador que nós precisamos realmente levar e ensinar às nossas crianças, aos nossos adolescentes, ao seio social. E quando ele diz à mulher, cadê os que queriam lhe apedrejar? Foram todos embora, Senhor. Então, ide e não pecais. Olha a grandeza disso. Porque ele mesmo demonstrou para todos que não tinha, e tinha autoridade para censurá-la, mas ele dá o quê? É a palavra do ânimo, do respeito, da compreensão, da misericórdia para com aquela mulher. Nessa máxima, Jesus nos alerta que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos. Nem condenar a outro, quem quer que seja, naquilo de que nós não temos condição para fazer. Esta grandeza da misericórdia nos leva a instalar em cada um de nós, com convicção, o perdão das ofensas mesmo, pessoal. Quando Jesus fala para Pedro que não deve perdoar o irmão 7 vezes, mais 70 vezes 7 vezes, ali ele está simplesmente enfatizando o modo indefinido e constante de nós sabermos perdoar. Paulo, apóstolo, este que foi convertido ao cristianismo, não pelo mecanismo dos fenômenos, mas pela grande lição moralizadora, que quando ele fica na sua situação deplorável, quem é que lhe ampara? Aquele que ele ia perseguir. É daí que Paulo tira suas conclusões. É aí que ele vê o verdadeiro sentido da lei de amor de Jesus. Porque quando ele se questiona, ele começa a viver conflito. Aquele que eu ia perseguir, aquele que eu ia trucidar, é que me amparou. Isso é amor. Isso é respeito. Isso é zelo. E Paulo experimenta a misericórdia exatamente por este momento, né? Quando ali Ananias faz a imposição das mãos, e ele diz o quê? Foi como se 2 escamas saltassem dos meus olhos, e diante de mim eu vi um homem que eu não conhecia, mas estava exercendo a misericórdia para comigo. E Paulo, mais tarde, fala de perdoar os inimigos, é pedir perdão para si próprio. Perdoe, vamos perdoar, pessoal. Vamos começar a campanha do perdão, porque esse mundo está tão conflitado, cheio de tanta intriga, cheio de tanto ódio. É clube do ódio, é liga do ódio. Minha gente, vamos começar a divulgar o perdão. Paulo nos fala que perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade. E ele vai mais adiante dizendo que perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, vamos tratar de perdoar as ofensas, de ser misericordioso. E assim, quando nós procedemos, nós vamos ter a certeza de que estamos melhor do que era. Vamos fazer esse exercício. É possível. É possível. E para que nós possamos encerrar, eu quero trazer para que nós façamos a análise, reflita e tenha isso em nossas vidas.
é uma máxima do espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, onde Joana diz que Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Olha que Joana afirma que Jesus veio ao homem para humanizá-lo, quer dizer, para fazer com que o homem se sinta humano, viva em humanidade. E humanidade é ter misericórdia, é ter fraternidade, é ser caridoso, é ser laborioso, é ser sincero, é ser justo, é viver a lei de amor do Cristo. Isso é humanidade. Aí Joana acrescenta dizendo o seguinte: agora cabe a cada um, no momento presente, o nosso momento que nós estamos vivendo, pessoal, o momento presente, corrigir-se das pequenezas e receber Jesus, cristificando-se no ganho da realização plena e total. Aí está a nossa mensagem para esta noite deste sábado, 16 de julho. Com muito prazer que aqui estou falando com esses amigos fraternos, sinceros, e que agora, com a melhoria da pandemia, vamos estar aí presente aí pelo Vale do Jiquiriçá, se Deus quiser. Aí com o nosso amigo Zé Alberto, Celso, Seara. Celso agora é caixeiro viajante, né? Ele está sempre em visita às comunidades espíritas por aí afora, por esse rincão afora. Tá bom. Que a bênção de Deus e que o amor do Cristo ampare a todos e envolva a todos nas bênçãos misericordiosas e intercessora de nossa Mãe Maria Santíssima. Meu querido irmão Antônio Carlos, parabéns por essa dignista palestra, como sempre, maravilhosa. Eu achei isso aí tão maravilhoso, irmão. Você falou na colocação do perdão, né? Precisamos perdoar, acabar com esse negócio de ódio, né? Rapaz, fulano de ódio. E eu fico admirado, Antônio Carlos. Muitos irmãos nossos espíritas, nessa mesma caminhada, rapaz, eu estou horrorizado, eu fico horrorizado. Horrorizado, Lamentavelmente, são irmãos que estão participando do movimento, que sejam bem-vindos, mas ainda não perceberam, não conceberam a doutrina espírita. E pior de tudo, Antônio, tem alguns até que são até expositores espíritas, pregando ódio. Viu? Como tal, precisamos passar para eles exemplo, tá certo? E não comungar. Exatamente. E não comungar. Exatamente. Luciano, você esqueceu da gente, Luciano? Luciano deve estar tomando café, viu? Não é possível. Não chegou até agora. Tem problema. Alguém quer fazer alguma colocação? Tem como não, né? Tem gente que mandar mensagem aí para Luciano, mas Luciano está chegando aí. José Alberto quer se pronunciar em alguma coisa aí? Tonolito, Sueli, Madalena. E aí, pessoal? Quer se pronunciar em alguma coisa? Eu já imagino nosso companheiro José Alberto, você já conhece, né? Isso aí foi uma bênção para ele, essa palestra para ele foi uma bênção. Ele que combate sempre o terror, o ódio, a vingança. Aliás, é uma obrigação nossa, todos nós, darmos as mãos, né? Aos irmãos, né? E agradecer a Jesus por essa oportunidade, porque é inédito de nossas vidas. Com a certeza. Gente está aqui agora, daqui a 10 minutos estaremos aqui. Né? Com certeza. Isso é fantástico, né? A gente está sempre nos abrilhantando nesses dinamismo, pedindo a Deus força para a gente, né? Para que a gente possa estar conduzindo. Eu digo sempre, ontem eu disse lá ao pessoal, vamos fazer a nossa parte, vamos esquecer o outro é problema do outro, porque quando você chegar no plano espiritual, o outro não vai lhe defender, nem você defender o outro. Você vai estar lá entre você, sua consciência e o Pai. E aí, como é que fica? Não é não? É verdade. É isso aí, que o Luciano esqueceu da gente, viu? Precisamos respeitar um ao outro, entendeu, Celso?
E muito, muito. E fazer o bem, sem olhar a quem, e não importa se for cunhada, cunhado, parente. Eu ontem disse, não existe ex-cunhada, existe irmãos nossos que estão precisando, vamos ajudar. Ah, você pode, se você não pode, você faça uma prece. Então peça, acabe com isso, entendeu? Porque ninguém sabe o dia da manhã. Então é propício isso aí. A gente não quer ver o outro sofrendo. Mas se está sofrendo e a gente tem como apaziguar aquele sofrimento, viva Jesus. Esse é o processo do grande homem de bem. Hein? Zé Alberto quer fazer alguma colocação, sabe dizer? Quer, Zé Alberto? Cadê Luciano? Luciano sumiu. Já estou aqui, rapaz. Luciano já chegou. Já chegou? Bem importante que Antônio Carlos falou aí, né? Olha ele aí na estação. O pé. Ele está chegando aí? Acho que vocês estão me ouvindo, não. Vou ouvir agora, peraí. Estão me ouvindo agora, né? Agora. Pronto. Você faz falta esse trio de arbitragem aí. Eu estava falando aqui justamente disso aí, né? O perdão, né? Foi bem bacana essa palestra de hoje. Vera Godoy está lá Maravilhosa. Vera Godoy está lá em Santa Maria, né? Rio Grande do Sul, dizendo: perdoar é exercício diário. Começar a nos perdoar e aí perdoamos os outros. Ela acrescenta aqui: talvez um dia possamos chegar ao que devemos, alguma coisa assim, que acho que cortou aqui a palavra dela. Está agradecendo aqui belas palavras, belas colocações, está agradecendo pela palestra de hoje. Isso é um fato, né? Perdoar, né? Perdoar é uma coisa que temos que fazer e sem questionar, né? O próprio Cristo deixou esse grande exemplo aí, como Antônio Carlos falou aí na palestra, né? Estava lá assistindo, só nos bastidores, mas estava ouvindo tudo. Paulo sintetizou o perdão com muita propriedade. Ele sintetizou em 3 momentos que cerca a criatura humana. Então, todos nós podemos, sem medo de errar, viver e exercitar o perdão. Paulo diz que perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Aí nós perguntamos, isso é possível? Não é aquela coisa de faz de conta, não. Zé Alberto, você não pode... Você está interferindo aí. Ainda está no ar ainda. É verdade. É verdade, Antônio Carlos. Um grande exemplo. Manda mensagem para o Luciano da Gada através de mensagem. César, a gente ainda está ao vivo, viu, César? Acho que o César está atendendo a ligação de Zé Alberto. Zé Alberto está acompanhando a gente lá na... Aí, tá vendo aí? Aí. Você está falando com o Zé Alberto aí, né? Que eu estava ouvindo tudo aqui, que a gente está ao vivo. Mas o Zé Alberto deve ter... Eu falei com ele que a gente está ao vivo, que para mandar mensagem, né? Ah, sim, para ele escrever no chat, José. Escreve no chat aqui. No chat. No chat aqui da transmissão no YouTube, no canal da Nova Era. Mas conclua seu raciocínio aí, Antônio Carlos, que você estava falando. Luciano, então, como eu estava falando, Paulo sintetizou com 3 aspectos. Quando ele diz perdoar os inimigos, é pedir perdão para si próprio. Sim. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, todos esses 3 momentos nós estamos vivendo todos os dias. Então, vamos exercitar. Nossa amiga lá de Santa Maria, foi lá no Rio Grande do Sul, né? Isso, Vera Godoy. Vera Godoy. Vera Godoy. Então, eu quero parabenizar ela pela participação e pela colocação dela, muito oportuna. Agora, ela pode ter certeza de que, persistindo cada vez mais na corrigenda do nosso dia a dia, atingiremos a esse patamar tão necessário que é ter a capacidade de perdoar. Eu ultimamente, ouço, às vezes, eu tenho começado a levar as pessoas a seguinte abordagem. Você ouve muitas pessoas dizendo que engole sapo, não é? Não é isso? Verdade. Engole sapo. Estou engolindo sapo para poder não me aborrecer. Oh, meu Deus.
Engolir sapo significa dizer o quê? Eu estou engolindo toxinas. Estou engolindo toxinas. Deus nos criou para engolir toxinas? Claro que não. Então, o que é que acontece? Eu hoje estou ensinando as pessoas, a partir de mim mesmo, né, que eu exercendo de mim, aí eu passo para as pessoas, não diga que está engolindo sapo. Qualquer ameaça que venha a você, não revide. Não vou revidar, vou engolir sapo. Não. Peça a Deus que dê a você o orvalho divino, que você possa engolir este orvalho para refrigerar a sua alma e lhe engrandecer na condição da misericórdia que precisa ser praticado. É isso que nós precisamos fazer, certo? E as pessoas estão relutando, se envenenando cada vez mais. É isso aí. Verinha Godoy acabou de acrescentar aqui, temos que tirar o mas das frases. Eu perdoo, né? Ela acrescenta, eu perdoo, mas devemos aprender e perdoar sem condições. É isso aí, velho. Perdão não tem condicionamento, não. Perdão é perdão. É o que o Cristo falou para Pedro. Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, ou seja, de modo indefinido. Acho que foi isso que ela quis dizer, perdoar sempre. Maravilha. Antônio Carlos, foi um prazer enorme estar com você nessa noite maravilhosa, em que a gente comungou com os nossos queridos irmãos lá do Vale de Jequiriçá. Que Deus abençoe a todos lá. Luciano vai cantar ainda hoje? Vamos sim. Como é que não canta? Então vamos aí agradecer a Jesus através dessa música aí, por essa oportunidade do nosso sopro da vida. É isso aí. Antônio Carlos, um grande abraço. Lembranças a todos aí. Minhas recomendações. Deus te abençoe, te proteja. E até a próxima oportunidade, se o Pai permitir. Então essa canção aqui diz tudo que o nosso irmão Antônio Carlos trouxe nesse tema de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos vocês. Valeu. Obrigado, Luciano. Obrigado, Celso. A todos. O meu cordial boa noite. Fiquem com Deus.